O que Gilmar Mendes fez ontem foi tão absurdo, tão abjeto, que nem mesmo a Globo conseguiu fingir que não aconteceu. A Globo ela é conhecida não só por publicar mentiras, mas por não falar o que acontece verdadeiramente. É o no news, ignorar notícias que podem prejudicar o seu grupo. Só que o que o Gilmar Mendes fez ontem, quando ele desarquivou uma decisão já proferida, já engavetada, para proteger a empresa do Dias Toffoli, numa decisão tão absurda que nem jornalistas de esquerda estão conseguindo engolir. Uma blindagem do crime organizado como jamais se viu no Brasil. E olha, no Brasil a gente já viu de tudo. Mas o que o Gilmar Mendes fez ontem, fez com até a Globo dedicar 4 minutos para explicar essa aberração. Gente, o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, falando sobre isso, para mim, é uma surpresa. Mas vamos ver. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão da CPI do crime organizado e suspendeu a quebra de sigilo da empresa da família de Dias Toffoli, também ministro da Corte. A quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da Maridit Participações havia sido aprovada pela CPI do crime organizado do Senado na quarta-feira. A empresa pertence ao ministro Dias Toffoli, do STF, e aos irmãos dele, José Carlos e José Eugênio. Um deles é um padre, e quando a imprensa foi no endereço dessa empresa, o que eles encontraram? Uma casa residencial onde a esposa do irmão do Dias Toffoli, a cunhada dele, fala, olha, aqui não tem empresa nenhuma, ou seja, uma empresa de fachada. A Maridit vendeu parte das cotas que tinha no resort Itaiaiá, no Paraná, para um fundo controlado pela REAG, que tem ligações com o Banco Master. E o PCC. A empresa da família Toffoli entrou com um pedido no STF para suspender a quebra dos sigilos, alegando que não tem nenhuma relação com o crime organizado e que não poderia ser afetada por uma decisão da CPI que investiga facções e milícias. Os advogados da Maridit direcionaram esse recurso para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que havia uma conexão com outro caso relatado por ele. Em 2023, que já tinha sido arquivado, gente. Gente, a loucura é pior do que você possa imaginar, mas vamos lá. Em 2021, Gilmar anulou decisão da CPI da Covid que quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico de uma empresa que, segundo ele, não estava ligada ao objeto de investigação da Essa empresa em questão é a Brasil Paralelo. Comissão. Gilmar Mendes viu relação entre os dois episódios e decidiu usar o caso, arquivado há 3 anos, como referência para suspender a quebra dos sigilos da Maridit. O ministro afirmou que qualquer espécie de produção probatória, quebra de sigilos, depoimentos, elaboração de relatórios em circunstâncias desconexas ou alheias ao ato de instauração de uma CPI, configura flagrante desvio de finalidade e abuso de poder, na medida em que a imposição de medidas restritivas só se justifica juridicamente quando guarda estrito nexo de pertinência com o objeto que legitimou a criação da comissão. E que há um verdadeiro salto lógico e jurídico. Sob o pretexto de combater o crime organizado, a comissão decreta a quebra de sigilos e a produção de relatórios sem indicação de um único elemento concreto que vincule a Maridit aos fatos narrados no requerimento de criação. Ela ter recebido dinheiro de um fundo que era usado para lavar dinheiro do PCC não é o bastante, então. Então, não podemos mais investigar o crime organizado. O presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT, afirmou em nota que a comissão encontrou nexo causal entre a investigação envolvendo o Banco Master e o plano de trabalho aprovado, que prevê de forma expressa a apuração do uso de instituições financeiras pelo crime organizado. Contarato disse que, assim que receber oficialmente a decisão do ministro Gilmar Mendes, dará conhecimento aos membros da comissão e que juntos vão avaliar com responsabilidade os caminhos processuais cabíveis. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB, autor do pedido de quebra de sigilo, disse que a decisão foi aprovada por unanimidade, com fundamentação baseada em elementos que indicam possível vínculo da empresa com os casos Master e REAG, além de notícias consistentes sobre movimentações financeiras suspeitas. Chamou de flagrante absurdo o fato de a Maridit recorrer ao ministro Gilmar Mendes num processo arquivado desde 2023 e não ao relator do caso Master, ministro André Mendonça. Alessandro Vieira disse que vai recorrer em todas as instâncias possíveis.
Ontem, o ministro André Mendonça já havia atendido a um outro pedido dos advogados dos irmãos do ministro Dias Toffoli. André Mendonça decidiu que eles não são obrigados a prestar depoimento à CPI do crime organizado. O ministro disse que levou em consideração jurisprudência que garante a um investigado o direito de não se autoincriminar. Sim, como investigado, tudo bem, a pessoa não é obrigada a ir, já que ela vai como testemunha, aí ela é obrigada a ir. Como investigado, não. Agora, o Gilmar Mendes fez algo que chocou, gente, até a Daniela Lima, até a Vera Magalhães e Miriam Leitão. Não tem um jornalista defendendo essa decisão dele. Nenhuma. Acho que a Daniela Lima falou alguma coisa, mas ela, pô, é um caso perdido ali. O que o Gilmar Mendes fez mostra que as informações que poderiam vir a público a partir desta quebra de sigilo da Marit poderia derrubar o STF. Então eles colocaram na balança desgaste por proteger a empresa ou a destruição completa do STF e da credibilidade da Suprema Corte. Optaram por aquilo que causaria menor dano. Então, só para você entender, para ele ter feito isso, é porque vir a público as informações da quebra de sigilo seria o fim da credibilidade, já quase inexistente, da nossa Suprema Corte. É um ato de blindagem desesperada por sobrevivência. Agora, o André Mendonça não pode deixar isso acontecer. Eu espero sinceramente que, como relator do caso, o André Mendonça peça a quebra de sigilo da Marit.